Irmãs e irmãos queridos do Centro Espírita Fé e Caridade de Andradina, irmãos queridos de toda a região e também aos nossos internautas, o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão. Nosso tema de hoje, oração pelos espíritos endurecidos. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 75 e 76. Repetindo o tema, prece ou oração pelos espíritos endurecidos. Lerei o texto elaborado por Allan Kardec, bem explicativo, de fácil compreensão, como tudo em Allan Kardec, mas antes eu me permito uma breve introdução. Um dos princípios básicos da doutrina espírita, totalmente lastreada no Evangelho de Jesus, é este: nós todos somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Mas este não é o único princípio que embasa a doutrina espírita. Se temos outros princípios mais, Deus, imortalidade da alma ou do espírito, repetindo, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei de evolução ou progresso, lei de justiça, amor e caridade, Jesus, modelo e guia da humanidade. E cito mais um por agora: fé raciocinada. Estes são alguns dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E baseados nestes princípios, podemos afirmar com toda a segurança: o espírito, sendo imortal, vive sempre. A morte, assim denominada, afeta tão somente o corpo orgânico. Através do fenômeno morte, o espírito se liberta e retorna
à pátria espiritual, que é a nossa pátria de origem, de onde saímos para uma reencarnação, para esta reencarnação, e concluído o período estabelecido para nossa permanência no corpo e na terra, todos retornamos para a pátria de origem. Assim, podemos dizer, em palavras muito simples, que o espírito é gente como a gente. A diferença entre os desencarnados e nós é que nós somos formados também por este corpo orgânico, que significa, representa, serve como veste para o espírito enquanto encarnado. Desencarnar, em linguagem muito simples, significa abandonar o invólucro carnal e retornar para a pátria espiritual sem mudança substancial nos hábitos, nos costumes, nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos. E por isso dizemos que espírito é gente como a gente. Segundo a doutrina espírita, o espírito, ao desencarnar, conserva a sua personalidade e a sua individualidade, mas, estando sujeito ao progresso, o espírito pode se modificar estando no mundo espiritual. E como no mundo espiritual nenhum de nós realiza toda a evolução em uma só permanência lá, reencarnamos, voltamos para a Terra para uma nova experiência, e assim, de existência em existência, alternando ora no corpo e ora fora do corpo, vamos realizando a nossa evolução a caminho da perfeição relativa. Assim, não encontramos nem o inferno teológico, criado pela teologia humana, e nem o céu, criado também pela teologia humana. Com a desencarnação, encontramos a nós mesmos, encontramos a nossa consciência. Seremos lá a continuação do que fomos aqui, embora paulatinamente a gente vá melhorando, realizando o nosso progresso, como já dito. Desta forma, a morte do corpo físico não representa para o espírito
um salto milagroso. O espírito não se torna santo simplesmente por ter atravessado os portais da vida física na direção da vida espiritual. Os invejosos, ciumentos, coléricos, deprimidos, estressados, ansiosos, os espíritos endurecidos, indiferentes, egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, continuam com estas características na pátria espiritual. E por esta razão, a doutrina espírita nos recomenda a oração por todos os espíritos necessitados, da mesma forma que oramos pelos que estão reencarnados e necessitados das nossas preces. Se aqui oramos por alguém que esteja em aflição, esta pessoa, desencarnando, continuará necessitando das nossas preces, até que ela supere realmente as suas aflições. Alguém que desencarna enfermo, para dar um outro exemplo, continuará necessitando das nossas orações, até que se liberte efetivamente da sua enfermidade. E assim se aplica a todos os espíritos, nas mais variadas necessidades, este raciocínio. Uma pessoa má, ao desencarnar, por tudo que dissemos agora, continua má. E como estamos sujeitos à lei do progresso, como Deus é um Pai justo, mas também bondoso, perdoador, misericordioso, nós podemos confiar, guardando a certeza de que o espírito que desencarnou, levando consigo certas necessidades, certos defeitos, vícios, imperfeições, estes espíritos se modificarão, se transformarão, como nós também estamos no mesmo processo. Assim, não existe consequência definitiva para o espírito que não se conduziu bem na sua experiência terrena. O mal que alcança o perverso não é eterno, porque a perversidade não é eterna. O espírito perverso deixará de ser perverso e sofrerá as consequências da perversidade enquanto for perverso. A partir do momento que o espírito desencarnado se decide pela mudança
pela transformação e opta pela bondade, pelo amor, pela paciência, compreensão, tolerância, ele começará a colher os resultados de suas novas escolhas. O espírito mau não será mau para sempre. As consequências de sua maldade, pois, estão com os seus dias contados, porque a partir do momento que ele se decidir pela melhoria própria, ele começa a modificar o seu destino, a sua vida, e passa a fruir de novos sentimentos, novas emoções. Dito isto, eu vou agora ler o que temos nos números 75 e 76. No número 75, Allan Kardec faz um estudo sobre o espírito, especialmente sobre o espírito endurecido. E lembre que certamente vai nos enriquecer muito com os comentários preliminares. Creio que todos terão material para estudos e reflexões. Escreveu, pois, Allan Kardec: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Já estudamos isto no capítulo 10, número 6, e capítulo 12, números 5 e 6 do Evangelho. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos. Há dos que são francamente maus e há dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros, isto é, os francamente maus, do que os segundos, ou seja, os hipócritas. Aqueles, os francamente maus, as mais das vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são.
Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritas hipócritas, prossegue o codificador, quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Depois destas excelentes considerações, Allan Kardec nos apresenta esse modelo de oração. E veremos que nesta oração, Kardec nos mostra que devemos nos dirigir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e também devemos nos dirigir àqueles por quem oramos, independentemente da condição em que eles se apresentem e independentemente do motivo que determinou a desencarnação deles. Assim, o espírita é inspirado, motivado a orar por todos os seus irmãos de humanidade, sem emitir qualquer julgamento, orando, deixando-se levar pelo amor, pela misericórdia, pela piedade, pela compaixão. Modelo da oração. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda, porque é temporário, se encontram
na treva da ignorância, e dizemos que estes espíritos são mais ignorantes que perversos, e te desconhecem. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. E agora, na prece, veremos, nós nos dirigimos àquele por quem oramos. Já oramos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e agora a nossa prosa, nossa conversa, porque não passa de uma conversa amiga, fraterna, com esses irmãos, diretamente. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Porque então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? E a conversa continua. Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade? Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras. Vejam, podemos até sugerir ao Espírito que repita a nossa prece ou os nossos pensamentos. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas, desde que hajas dado um passo no bom caminho,
o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. As nossas orações, sempre que formuladas em favor de alguém necessitado, necessitam iniciar com o nosso pensamento dirigido a Deus, a Jesus Cristo, aos bons espíritos, e depois, como o modelo nos demonstra, podemos nos dirigir diretamente ao aflito, seja ele quem seja, seja qual seja a causa de sua aflição, e conversar com ele, apresentando-lhe essas ideias e outras ideias que sejam positivas, libertadoras, esclarecedoras. Queridos irmãos do Centro Espírita Fé e Caridade, da nossa querida Andradina, irmãos de toda a região e internautas igualmente queridos, a todas, a todos, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.